Bem-vinda, minha gente querida. Vamos começar. Livro Minutos de Luz de Pastorino, psicografado por Ariston Teles. Não esqueça de orar. A oração não altera os desígnios de Deus, ou seja, o funcionamento da lei. Entretanto, nos predispõe a receber ajuda espiritual. Os mensageiros do bem estão sempre apostos para servir, socorrendo-nos em nossas necessidades ou quedas. Porém, é indispensável que se faça a ligação entre a nossa mente e a esfera em que eles vivem. Quando você eleva seus sentimentos em prece, sua alma se torna sensível às vibrações do alto. Não esqueça de orar sempre, conforme recomendou Jesus. É uma questão mesmo de sintonia, né? Quando você faz a prece, quando a gente eleva, gostei dessa, eleva o sentimento mais do que o pensamento, entra em sintonia com os nossos amigos espirituais, com os mensageiros do bem. E a gente se abre para receber ajuda. Muitas vezes eles ficam esperando apenas a gente pedir. E aí a gente recebe. Porque enquanto a gente não está sintonizado, não adianta nada. A gente não consegue receber o que eles têm para dar para a gente. Simples assim. No Livro dos Espíritos, é sobre a recordação da existência corpórea. E o Kardec perguntou: como o espírito considera o corpo que acabou de se separar? Como veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Qual a sensação que causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada o interessa. Aqui ele está falando de espírito que já tem alguma elevação, né? Algum progresso espiritual, porque tem espírito que fica preso ao corpo, sofre por ver a decomposição do corpo, porque não sabe o que fazer, não sabe para onde vai, e está muito, é quase como um escravo do corpo. Ele acha que sem o corpo ele não subsiste, né? Então, essa sensação de estar livre do corpo, de estar feliz porque se tornou um espírito desencarnado, não é para todo mundo, não, eu acho. É uma sensação, uma felicidade que a gente tem quando já tem algum adiantamento, quando já está mais liberto dessa matéria. Então, vamos nos libertar da matéria para não ficar sofrendo depois que morre, né? Vamos, então, para o livro A Gênese, continuando a falar sobre espiritismo, sobre o caráter da revelação espírita. Os grandes espíritos encarnados são, sem contradição, individualidades poderosas, mas de ação restrita e lenta pela propagação de seus ensinamentos.
viesse um só dentre eles, embora fosse Elias ou Moisés, Sócrates ou Platão, revelar nos tempos modernos aos homens as condições do mundo espiritual, quem provaria a veracidade das suas asserções nessa época de ceticismo? Já era ceticismo, já havia ceticismo naquela época, século XIX. Imagina agora. Não o tomariam por sonhador ou utopista? Mesmo que fosse uma verdade absoluta o que dissesse, séculos se escoariam antes que as massas humanas lhe aceitassem as ideias. Deus, em sua sabedoria, não quis que isso acontecesse. Quis que o ensino fosse dado pelos próprios espíritos, não por encarnados, a fim de que aqueles convencessem da sua existência a esses últimos, e quis que isso ocorresse por toda a terra simultaneamente, quer para que o ensino se propagasse com maior rapidez, quer para que, coincidindo em toda parte, constituísse uma prova da verdade, tendo assim cada um o meio de se convencer a si mesmo. Os espíritos não se manifestam para libertar o homem do estudo e das pesquisas, nem para lhe transmitir uma ciência pronta. Com relação ao que o homem pode achar por si mesmo, eles o deixam entregue às suas próprias forças. Os espíritas sabem disso perfeitamente hoje. Há muito tempo, a experiência tem demonstrado ser errôneo atribuir-se aos espíritos todo o saber e toda a sabedoria, que bastaria dirigir-se ao primeiro espírito que se apresente para conhecer todas as coisas. Saídos da humanidade, os espíritos constituem uma de suas faces. Assim como na Terra, há entre eles os superiores e os vulgares, muitos deles, pois, científica e filosoficamente, sabem menos do que certos homens. Eles dizem o que sabem, nem mais nem menos. Do mesmo modo, ocorre com os homens. Os espíritos mais adiantados podem nos instruir sobre a maior parte das coisas, nos dar opiniões mais judiciosas do que os atrasados. Pedir conselhos aos espíritos não é entrar em entendimento com potências sobrenaturais. É tratar com seus iguais, com aqueles mesmos a quem ele se dirigiria nesse mundo físico, a seus parentes, seus amigos ou a indivíduos mais esclarecidos do que ele. Isto é o que importa se convençam todos. E é o que ignoram os que, não tendo estudado o Espiritismo, fazem ideia completamente falsa da natureza do mundo dos espíritos e das relações com o além-túmulo. Isso fica bem claro, né? Os espíritos e os homens os homens são os espíritos encarnados e os espíritos foram os homens e estão desencarnados. Então, tem todas as possibilidades ali. O mais adiantado, o mais atrasado, o mais ignorante, o mais sábio. A diferença fundamental é que quando o espírito tem um certo adiantamento, ao estar desencarnado, ele tem uma visão mais abrangente do todo, mais sábia até, o que não impede que um espírito encarnado, um homem da nossa convivência até, tenha uma sabedoria bastante grande, tenha adiantamento, tenha uma evolução moral, tenha uma evolução também de conhecimento, e vai ter
um aconselhamento muito importante também para a gente. Vamos então terminar as nossas leituras com a frase de Emmanuel no livro Canteiro de Ideias. Não diga que a grandeza de Deus dispensa do bem a realizar. Deus é a luz do universo, mas você pode acender uma vela e clarear o caminho para muita gente dentro da noite. Deus é o amor. Entretanto, onde a necessidade apareça, você tem o privilégio de oferecer a migalha de socorro que comece a restaurar o equilíbrio da vida. Lembremo-nos que Deus pode fazer tudo, mas reservou para nós algo a realizar, por nós mesmos, de modo a sermos dignos de seu nome.